Fala pessoal, Juliano por aqui, trazendo mais alguns conteúdos para o canal de volta, né? Que eu tinha sumido um pouco. E ainda estou aí na busca do concurso público, ainda querendo cargos maiores, e eu trouxe aqui um pouco da minha rotina de estudos. Então eu vou resolver algumas questões agora daqui para frente, vai ser mais nesse formato mesmo. Resolvendo questões, já explicando as coisas que eu sei. Não interessa muito se eu vou acertar ou vou errar aqui, mas eu vou tentar passar alguma coisa do que eu venho estudando já. Vou pegar algumas matérias específicas que são mais cobradas e fazer esse formato de vídeo aqui. Talvez resolver 10 questões por vídeo, por matéria, para não ficar um vídeo muito longo também. Então, provavelmente aqui eu erre, provavelmente talvez algumas coisas eu vou acertar, outras eu vou errar, não se preocupem. Mas o meu filtro principal aqui no que concursos foi Direito Constitucional, tá? Dos anos 2026 e 2025, então nós temos questões atualizadíssimas. E eu busquei as principais bancas aí do país, né? FCC, CESP e Fundatec, até porque nós temos agora aí, para quem é mais do Rio Grande do Sul, ou para quem vai fazer essa prova da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, já é bom ir treinando algumas questões. Certo? Então, se gostar já desse formato de vídeo aqui que eu estou começando, deixa nos comentários, curte o vídeo e vamos resolver algumas questões. Eu vou resolvendo aqui com vocês e aí eu vou comentando sobre o assunto em questão, se eu souber. Se eu não souber, eu vou chutar e vou entender o, qual é o assunto que está sendo cobrado, que às vezes fica meio confuso, e vocês vão ver essas diferenças aqui, que esse é o estudo real. É isso que é a vida real, não aquela coisa caderninho todo bonitinho, resuminhos, mapas mentais, tudo prontinho, como muitos influenciadores de concurso passam por aí. Isso aqui é o estudo real. Certo? Então vamos lá. Na questão 1, nos diz que em um concurso público estadual no Rio Grande do Sul, um candidato questionou se poderia haver nomeação direta para cargo efetivo sem aprovação em concurso. Sempre que eu começo a ler a questão em si, no enunciado, a gente já tem que começar a puxar da memória algumas coisas que a gente já sabe, ou se a gente não sabe, entender do que está falando ali. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer um scan, um scanner ali, passar o olho e já entender do que a questão está perguntando. Nesse sentido, ela está perguntando se eu posso, o governador, seja lá quem for, a autoridade máxima da entidade federativa, se ela pode nomear diretamente alguém para cargo efetivo sem aprovação em concurso. Eu não vou ficar passando aqui porque eu, na real, não me lembro, tá? Artigos, isso e aquilo, mas dentro da Constituição tem lá que não existe, né? Se eu não me engano, é a partir do artigo 37, que vai falar da organização da administração pública. Não pode, né, alguém entrar na administração pública para trabalhar sem ter sido aprovado num concurso. Então tem que ser aprovado num concurso de provas ou de provas e títulos, certo? Guarda isso que tu não erra mais. Aqui eu peguei 10 questões de direito constitucional, tá? Então são todas de direito constitucional e a gente vai fazendo aqui. A nomeação direta para cargo efetivo sem aprovação no concurso, então a gente já sabe que não pode, alegando que o governador teria essa prerrogativa, que na verdade não tem, tá? Então, com base na Constituição do Estado, é correto afirmar que letra A, o governador pode nomear servidores livremente? A gente já sabe que não, tá? Então, se tu já tem esse conhecimento prévio, tu vem aqui e já anula, já arrisca essa alternativa aqui, que não é. A nomeação sem concurso é permitida apenas para cargos de nível superior. Isso aqui não existe, tem que ter aprovação em concurso público, tá? Letra C, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos legais, até aqui ok, sendo o concurso público a regra geral de ingresso. Perfeito, né? Essa aqui é a nossa alternativa, que a regra geral é o concurso público, as exceções vão estar lá nos cargos em comissão e tudo mais que a gente, quem já estudou, eu já estudo há algum tempo, já conhece. A nomeação direta é permitida para todos os cargos desde que aprovada pela Assembleia, não tem nada a ver. Isso aqui a gente exclui também, a gente responde e questão correta, certo? Eu não botei aqui no filtro questões com comentários, mas se tu está estudando e não conhece o assunto, é bem pertinente que tu coloque também o filtro de comentários, que daí talvez não tenha tantas questões novas, mas vai ter a parte de comentários e tu consegue até pegar alguns resumos interessantes ali. Partindo para a questão 2, durante uma auditoria interna na administração pública do Estado,
um servidor questionou quais eram os princípios constitucionais que deveriam nortear a atuação dos órgãos estaduais. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente os princípios expressamente previstos na Constituição. Um ponto importante aqui que, ainda que tu coloque direito constitucional, a gente pegou como banca a Fundatec, então ela trouxe muito a questão aqui da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então, provavelmente, o LIMP lá é a nossa base, tá? Mas, às vezes, em algumas constituições estaduais, tem alguns princípios a mais. Mas a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência sempre vão estar ali, certo? Que é o LIMP que a gente chama. Então, a gente vai procurar aqui, vou tentar buscar pelo LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência. Aqui não tem a parte de eficiência, mas tem a transparência. Legalidade e hierarquia. Hierarquia, eu me lembro que não é, tá? Não tem nada relacionado a princípios com hierarquia. Moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e concentração de poderes. Não, concentração de poderes não. Porque daí seria algo totalmente contra a nossa forma que é organizado o nosso Estado, nossa Constituição Federal, que é o princípio da segregação de poderes, né? Ou separação de poderes, que é aquela questão de freios e contrapesos, ou seja, o poder judiciário que fica de olho no legislativo, que fica de olho no próprio judiciário e lá no executivo, enfim, um vai regulando o outro, vai controlando ali. Então, concentração de poderes eu acredito que não. Até porque a gente não tá mais num período monarquista, onde tinha um monarca lá e tudo mais. E soberania, eu acredito também não se encontra aí nos princípios, então por exclusão a gente pode ir na letra A, tá? Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e transparência. A gente percebe que transparência não está no LIMP lá da Constituição Federal, mas no Rio Grande do Sul a transparência é um princípio que ela decidiu colocar. Perfeito? Questão 3, ano de 2026. Com base na Constituição Federal de 88, a segurança dos estabelecimentos penais é uma tarefa que cabe especificamente às polícias penais, tá? Que não tem muito rodeio, polícias militares. Nós estamos falando aí de ronda ostensiva, ronda nas ruas, que vocês já conhecem. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Polícias civis vão tratar aí da parte mais investigativa da coisa, né? É uma polícia que a gente chama Polícia Judiciária segundo a Constituição Federal. Tá? Muito tranquilo essa aqui. Vamos na questão 4. Tá? Tudo questão de 2026, tudo desse ano. Aqui vai falar de lei orgânica, tá? A lei orgânica tem uma especificidade, então aqui eu não vou abranger muito lei orgânica por enquanto. Só se tiver uma demanda muito grande, mas tem algumas questões de lei orgânica de cada município que ela vai espelhar ou a Constituição do Estado ou a Constituição Federal. Tá? Ela sempre vai ter esse espelhamento. Mas tem algumas coisinhas que são uma peculiaridade. Então pode ser que eu erre aqui. Eu vou tentar fazer. Mas pode ser que eu erre, tá? Conforme a lei orgânica do município de Bom Jesus, a ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos os cidadãos existência digna, conforme os preceitos da justiça social, com fundamento no ou na valorização do trabalho humano na livre concorrência, livre iniciativa e na função social, incentivo ao turismo e na geração de renda municipal e fortalecimento institucional. Tem algumas coisas aqui que a gente pode raciocinar ainda que a gente não saiba o conteúdo. Eu gosto de fazer isso com questões, tá? Ele está falando muito de ordem econômica, que ela tem por finalidade assegurar aos cidadãos existência digna, conforme os preceitos da justiça social, tá? Se eu estou falando de ordem econômica, provavelmente seja algo relacionado à valorização do trabalho humano e livre concorrência, tá? Mas pode ser que eu erre, tá, gente? Essa é uma suposição minha. Deixa eu ver se pode ter mais alguma coisa aqui. Ó, acertei. Mas foi... Não vou dizer pra vocês, isso aqui eu não sabia, tá? Realmente eu não sabia. Mas a gente tem algumas coisas que a gente faz por dedução, né? Então ele tá falando de ordem econômica, renda. Então valorização do trabalho humano. Quando tu valoriza o trabalho humano, tu tem que raciocinar que a pessoa consegue ganhar mais, tem uma qualidade de vida melhor e isso melhora a ordem econômica. E também na livre concorrência, para que as pessoas, para que não exista um monopólio
E aí tu acaba prejudicando, tu valoriza o trabalho, mas é um monopólio e apenas pouquíssimas empresas conseguem se desenvolver e as pessoas que têm vontade de ter seu negócio, por exemplo, já não conseguem, né? Então a livre concorrência é importantíssima. E uma regulação de ordem econômica, porque daí não adianta tu ganhar mais, uma empresa tem um determinado monopólio de um produto e aí o produto fica caríssimo e não tem o que chegue, né? Vamos ver aqui outra do direito constitucional. De acordo com a Constituição, questão 5, assinale a alternativa correta acerca das vinculações constitucionais de receitas. Isso aqui é algo bem específico, realmente. Não vou saber responder de imediato. Deixa eu dar uma lida aqui. Então, uma análise, gente, que eu posso fazer aqui de início é que a questão está perguntando o seguinte: vinculações constitucionais de receitas. O que é isso? E até lendo as alternativas aqui, a gente vai compreender que se trata disso. Ao receber o imposto, a União, os estados, os municípios, eles têm uma vinculação, ou seja, uma obrigatoriedade de destinar um percentual X desse valor arrecadado para uma determinada área? E aqui é o que essa questão está perguntando. Eu não estudei especificamente essa parte ainda, né? Acho que nunca foi cobrado nas provas que eu fiz até então, mas eu vou aqui num chute mesmo, tá? Até se eu errar melhor, que a gente consegue depois pesquisar a respeito disso, tá? Então, na A, diz que a União deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, né? É um percentual, só que 25% é um percentual bem grande até. Depois na B diz que os estados e municípios devem aplicar, né, 25% no ensino. A C diz que a Constituição veda qualquer tipo de vinculação de receita sem exceções. Esse sem exceções está bem forçado, não sei, pode ser a resposta, mas eu achei bem forçado. E aqui diz que recursos destinados à saúde, a letra D, não possuem percentuais mínimos definidos constitucionalmente. Eu acho que essa questão de deixar muito aberto pode ser complicado para poder conseguir gerenciar depois. Eu vou DB, tá? Realmente não sei essa alternativa, mas considerando que os estados e municípios têm uma população menor, seria interessante que uma parte dessa receita aí fosse destinado para manutenção de ensino. Mas, vamos ver aí, talvez pode ser A também. Ó, realmente foi a B. Eu juro que eu não sabia essa questão, mas na minha cabeça faz sentido, né? Até porque as escolas, muitas escolas aí são estaduais e as escolas são estaduais, então um percentual da receita do estado tem que ir para a questão do ensino aí. Mas para me aprofundar mais no assunto eu teria que ver lá na Constituição mesmo. Questão 6, para a gente não ficar com muito tempo, eu vou tentar ser mais rápido aqui agora, senão a gente vai fazer um vídeo muito longo. Em concurso público estadual no Rio Grande do Sul, um candidato questionou se poderia haver nomeação direta para cargo efetivo. Nossa, aqui eu acho que está repetindo, né? Essa aqui nós vamos pular porque está repetindo, tá? Então, vamos colocar aqui a letra C de novo, que é a resposta daquela hora. Vou pular para a questão 7. A princípio aqui, como a Fundatec, a prova só mudou o cargo, mas as questões são as mesmas, ele vai repetir muita coisa aqui, então a gente vai ter que acabar repetindo. Ó, realmente, ele repetiu as questões. Isso acontece bastante aí. Se tu estiver resolvendo as questões aí, é só pular, tá? Isso aqui tudo a gente já fez. Então aqui, valorização do trabalho humano e concorrência. Essa aqui eu acho que é nova, ainda não tinha sido feita. Vamos lá. Questão 10. A emenda constitucional número 104 de 2019 promoveu alterações no sistema de segurança pública, incluindo uma nova força responsável pela custódia de pessoas privadas. Bom, falou em custódia de pessoas, a única polícia que fazia isso é a polícia penal, tá? E pela segurança dos estabelecimentos penais também. Então tem palavras ali que já entregam essa alternativa que já entrega a resposta pra gente, tá? Que é a polícia penal. Então, pro primeiro vídeo acho que tá bom, estamos chegando aí a 15 minutos. Eu acho que vai ser um vídeo, não vou fazer corte nenhum, vou deixar assim mesmo. Quem gostou desse formato aí, eu vou tentar ser mais objetivo nas próximas, tentar fechar no máximo 10 minutos aí. E colocar alguns vídeos aí resolvendo questões e mostrando o meu raciocínio por trás das questões, certo? Nós temos aí uma
nesse filtro só de constitucional que eu coloquei aqui com essas bancas, e só de questões atualizadas, nós temos quase 1.500 questões, então é bastante questão. E eu muitas vezes gosto de olhar vídeos, às vezes a gente está meio cansado para forçar a cabeça, e olhar vídeos de resolução de questão é uma forma, de certa maneira, passiva de assistir, mas não te deixa parado aí enquanto está descansando um pouco, certo? Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.